Olá, meu caro amigo Ricardo Grácia. Pessoal, hoje nós iniciamos aqui a nossa jornada dos podcasts do Gerar, né? O nosso podcast que nós estávamos ensaiando há tanto tempo para fazer, finalmente ele está saindo do papel para ir aí no seu computador, na sua televisão, no seu celular, seja onde for, né? E hoje nós não podíamos deixar de iniciar esse nosso primeiro bate-papo com o meu querido amigo Ricardo Grácia, que vai falar um pouquinho sobre empreender com propósito. E empreender com propósito, ele sabe muito bem como é que é, né, Ricardo? É isso aí, né? É isso aí, mas felicidade muito grande da gente poder estar aqui. Obrigado pela honra de estar inaugurando o podcast do Gerar. Eu acho que é uma ideia fantástica, parabéns pela iniciativa. O podcast hoje é uma das ferramentas de colocar a informação diretamente de forma espontânea, de forma descontraída, de forma leve. E a gente está muito feliz. E obrigado por eu ser o primeiro que vai puxar essa fila aí, que venham os mais empresários aqui, empresárias, fazer parte do podcast do Gerar, que já nasceu sucesso. Com certeza. E, na verdade, tinha que ser você, né, Ricardo? Eu não esqueço até hoje da nossa última reunião presencial, antes da pandemia, onde você lá na sede do Ciran, lá no recinto de exposições, falou uma coisa que marcou para mim o tempo inteiro, que era, o Gerar, ele tem uma função muito importante na nossa sociedade, muito mais até do que o LEAD lá em Rio Preto. E aí eu falei para ele, nossa, mas que será? Será que é isso mesmo? E eu tinha certeza que sim, e acho que nós estamos exatamente verificando e vendo tudo isso acontecer. E o Ricardo está aí, não é só empresário, multi-empresário, aí daqui de Calçados, do Speed Park, do China Connect, mas também é um cara extremamente antenado com não só com a política, mas também com a economia, está sempre aí em network com as principais celebridades aqui do nosso país, não vou nem falar aqui da nossa região, e obviamente ele tem muito para contar para a gente sobre a sua trajetória, essa trajetória que realmente faz a gente ficar muito orgulhoso de ter alguém como você aqui na nossa região. E aí, Ricardo, eu ia pedir então para você fazer um breve resumo dessa sua trajetória como empresário, lá atrás, aí, quando você começou na KID, e todos aí os seus empreendimentos, os seus investimentos e alguns spoilers aí de coisas futuras. Eu deixo aqui o microfone aberto para que você encante a gente com essa toda a trajetória profissional sua. Obrigado, Mazei. Eu fico muito feliz. E essa situação do Gerar, quando a gente estava junto lá, é uma situação muito profunda. Por quê? Porque nós somos pais, eu tenho 3 filhos, eu quero que meus filhos fiquem aqui na região, que eles prosperem aqui como a gente prosperou, que aqui seja uma região das pessoas ficarem e não saírem. Então, o Gerar, trazendo o desenvolvimento, trazendo a união dos empresários, trazendo conhecimento de altíssima qualidade, são conhecimentos de altíssima qualidade. Você que está vendo a gente aí, que não faz parte do Gerar, vem fazer parte do Gerar, vale a pena. Conhecimento de altíssima qualidade. Então, tudo isso que era carente na nossa região, não tinha. E aí é adaptado à nossa região. Então, beleza, estou assistindo um negócio que é lá de São Paulo. São Paulo é uma realidade, a região de Araçatuba é outra realidade. Então, a nossa realidade hoje, ela é considerada para os temas que o Gerar traz. Exato. Então, isso é muito legal. Então, por isso que eu fico muito feliz de ter o Gerar no Speed Park também. Então, a gente está assim, pronto para ajudar, pronto para colaborar e também pronto para orientar. Qualquer empresário que queira conversar comigo, saber um pouco mais, eu me coloco à disposição para falar não só do Gerar, mas do propósito. Qual o propósito do Gerar e o que a gente quer. E isso é muito legal. Meus filhos com certeza vão assistir, vão entender o porquê que a gente se esforça, porquê que a gente batalha, porquê que a gente tem um trabalho que é até voluntário. Para trazer esse conhecimento para a nossa região. É pensando nesse futuro, é pensando nessas gerações que virão, deixando aí alguma coisa bem mais concreta para eles. Então, isso aqui é legal. Agora, falar um pouquinho da trajetória nossa, eu vou falar um pouquinho de KID. Então, o KID tem 35 anos, fez esse ano. A KID nasceu de uma situação de uma cidade de característica de calçado, que é Birigui. Eu morava nos Estados Unidos, fazia intercâmbio do Rotary. E aí, o Sérgio, meu irmão, se formou em veterinária. Então, ele foi trabalhar como veterinário. Eu falei, mas ganha pouco, Não ganha bem. E aí, ele queria ser veterinário de grande porte ainda, e era pior ainda. Ganha pouco,
tem que morar longe. E ele falou, pai, eu vou vender sapato. Ou porque vender sapato dá mais dinheiro. Na época dava muito dinheiro vender sapato. Hoje está bem mais difícil, mas ainda dá. E aí o que aconteceu? Aí ele falou, então, cara, vai. Aí ele começou a vender sapato e ele viu que ia ter que ficar na estrada. Aí falou, putz, mas não é isso que eu quero. Aí falou, pai, acho que eu vou montar uma fábrica, né? Que os amigos meus montaram e tal, eu vou montar uma fábrica de sapato. Falei, então chama seu irmão Ricardo lá para montar com você. Ele é um professor pardal, desmonta a bicicleta, monta a bicicleta, pega um rádio, faz outro rádio. E eu era bem isso mesmo, né? Então, e eu estava fazendo cursinho. E aí o Sérgio teve a ideia de montar a fábrica. E a gente começou no fundo de casa, na Vila Maria, com 7 pares por dia, com dinheiro emprestado do meu pai. E isso fez com que a gente nascesse. Mas a dificuldade de colocar uma marca no mercado é muito, muito difícil. É muito, assim, uma coisa quase que impossível hoje você ter abertura para isso. Aí na época, e aí uma grande inspiração na fábrica hoje, nós achamos uma forma de entrar no mercado quando a gente foi e licenciou a Turma da Mônica. E aí a gente juntou as duas marcas e aí sim o lojista olhava para a gente e falava assim, pô, que legal, vocês são da Turma da Mônica? Nós somos, mas também somos da Kid. E aí com essa estratégia nós pegamos uma carona e entramos no mercado. Então isso há 35 anos atrás. E isso hoje, a galinha dos nossos ovos de ouro, da onde nasceu todas as outras empresas, é a Kid. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sérgio por ter tido essa ideia. Sérgio. Tá, a Kid é uma referência no calçado infantil aqui no Brasil e na América Latina. E realmente é um orgulho aqui para nós, assim como as outras empresas de calçados que aqui existem, né, aqui na cidade de Birigui. Mas assim, a Kid realmente faz a diferença, eu acho, muito pela ousadia e também pela forma como você enxerga o futuro, e por isso que você chegou na China, não é isso? Porque você está lá há muito tempo e aí você foi trazendo algumas dessas tecnologias chinesas para incorporar no seu produto, não é isso? É isso. E aí o que eu falei para o Sérgio? Quando a gente já tinha 3 anos de empresa, eu falei para o Sérgio, tá errado. Tá errado, não tá certo. Você não é filho de sapateiro, eu não sou filho de sapateiro. A mãe é professora, o pai é bancário, a gente não entende nada de sapato. A gente vai ter um negócio que a gente não é especialista, nós vamos sempre estar dependendo de alguém. Eu preciso estudar, eu preciso fazer curso de sapateiro. E aí eu fui fazer todo tipo de curso que existia, de cortador, montador, modelista, estilista. Aí mudei para Franca durante 1 ano para fazer o tecnólogo. Então nosso objetivo era fazer com que o sapato deixasse de ser um buraco para enfiar o pé e que ele entregasse alguma coisa mais para a criança, para o pai e para a mãe, do que além visual. E aí nós começamos a desenvolver as tecnologias de saúde e conforto. Então hoje aqui a gente tem 12 patentes de tecnologia de saúde e conforto, desde o calçado que respira, mantém o pé a 36 graus, não dá micose, não dá chulé, a palmilha medidora que avisa a mãe na hora de trocar o calçado, e depois nós fomos para os calçados conectáveis também, que nós temos hoje, né? Um projeto que é em uma collab com a empresa chinesa, que é um calçado que tem um chip dentro que se conecta, né? E você faz atividade física. Então tudo isso a gente foi criando e buscando. E a China nasceu de uma necessidade de crescer. A gente não tinha dinheiro para crescer, o capital de giro é muito alto para uma empresa, porque ela tem que adquirir equipamento, matéria-prima, tudo mais, e a gente precisava encurtar essa situação do capital de giro tão alto para crescer. E uma das formas que a gente encontrou foi ir para a China produzir lá. Então a gente saiu daqui em 1996, fomos para a China produzir, e aí nós chegamos a produzir assim volumes gigantescos, inclusive de Turma da Mônica, na China. Então, o capital que eu ia precisar para ser capital de giro, de aquisição de equipamentos, mão de obra e fluxo, né, produtivo, virou compra e venda. Perfeito. Que é a forma mais rápida de você levantar capital hoje. Fantástico. É comprar e vender, comprar e vender. Então a gente comprava e vendia. Nós chegamos a administrar uma média de 7 a 8 containers por semana da China para cá. Puxa. E isso fez com que a gente entrasse na China em 1996. E aí com isso a gente foi crescendo, conhecendo pessoas, abrindo network. E hoje a gente tem uma joint venture com um grupo chinês, com a marca Kid na China. Que legal, sensacional. E conta mais um pouquinho dessa experiência na China pra gente. Depois você fala um pouquinho do Speed Park. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência que foi tão fortuita que você hoje tem uma empresa também, né, chamada China Connect, que leva empresários em missões lá e fazem negócios com a China e intermedia esses negócios. Como é que foi essa ideia de fazer ou de trazer a China Connect para você?
A China é uma situação bastante complexa, porque o chinês ele não é uma pessoa tão simples de se negociar, não é uma cultura tão parecida com a nossa, são hábitos e comportamentos diferentes, fuso horário, língua, né, viagem cansativa. Então tudo isso a gente chama dos 4Ds, né, que é o primeiro D do deslumbre, depois a dificuldade, aí a decepção e a desistência. Acontece muito isso com os brasileiros que vão para a China. E a gente começou a passar por tudo isso e superar tudo isso, porque a gente não tinha outra opção, tinha que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo, então vamos embora, vamos fazer dar certo. E isso trouxe para nós uma experiência muito grande de administração de negócios na China, não só de calçado, mas matéria-prima, elétrico, eletrônico e todos os outros tipos. Então o network que a gente tem na China hoje, que a China Connect inclusive utiliza muito desse network, é gigantesco, em todos os segmentos. E aí eu sempre guardei isso como um segredo meu. Eu nunca abri. Falei assim, não vou dar o mapa da mina. Fui primeiro para lá em 1996, sabe? A dificuldade de veículo, dificuldade de comida, peguei 3 infecções intestinais. Então assim, falei, não vou dar o mapa da mina. Mas chegou um momento hoje que eu vejo que os empresários brasileiros, ou eles se unem com esse país, que é o país que hoje domina realmente tecnologicamente o mundo, ou vai ficar para trás. Então, eu falei, cara, então vamos aproveitar disso e vamos trazer essa oportunidade para os empresários da região de Araçatuba, que não tem essa disponibilidade tão fácil, não tem esse acesso tão fácil. Alguns grandes têm, mas os menores e os médios não têm. Então a gente criou isso, né? O ano passado, nossa primeira missão em abril já foi um sucesso. E a gente tem hoje já um pool de clientes que trabalham com a gente, fazendo prospecções, já importando, né, fazendo, por exemplo, agora um médico e o filho foram para a China, queriam um acompanhante, nosso escritório chinês acompanhou eles na viagem toda. Então todo esse trabalho a gente faz. E com isso também me fortalece, o network aumenta, a gente conhece mais pessoas e uma coisa vai puxando a outra. Então a China Connect ela nasceu nesse intuito de pegar um conhecimento de praticamente quase 30 anos e colocar à disposição dos empresários regionais. Então, o que precisar, nós estamos lá à disposição para fazer essas prospecções no New York Tower. E isso é muito legal. E a China não vai parar. Não tem mais como a gente não encarar isso como uma realidade. A gente não vai chegar no nível deles tão rápido. Vai demorar muito. Até porque a base educacional do que eles estão colhendo os frutos hoje começou há 30 e 40 anos atrás. Sim. Então, eles foram se preocupar realmente com uma base educacional de conhecimento há 30, 40 anos atrás. O ano passado foram formados 100 mil engenheiros só em inteligência artificial. Né? O ano passado são 100 mil engenheiros em inteligência artificial que se formaram na China, que estão aí no mercado desenvolvendo coisas. Então, assim, como que a gente vai alcançar isso? Como que a gente vai buscar? Só se unindo a eles, só se aproximando a eles. E eles estão abertos ao Brasil. Exato. Tá? A gente costuma dizer lá na China que o Brasil é o laboratório da China. Tá? Então também tem que tomar muito cuidado, porque eles trazem muita coisa para testar aqui. Sim. Então tem muita coisa que vem para cá que não está 100% aprovada. Então também temos que tomar esse cuidado. Então é sempre bom conversar, é sempre bom entender como funciona e conversar com a gente que já entende bastante para não errar. Né? Para não errar. Então isso é uma experiência que eu gostaria muito de que os empresários da nossa região pudessem participar e ir, porque é um lugar que você hoje vai viver o antigo com o moderno. Então é o passado, o presente e você vai ver o futuro. Uma viagem para a China te dá uma visão de pelo menos de 3 a 4 anos para frente, comparado ao Brasil. Então tem que ir, não tem como não ir, né? Então essa é a visão que a gente tem e eu tenho uma felicidade muito grande de poder, acredito que meu filho vá comigo agora, talvez em novembro, vou ficar mais 30 dias lá, se não em abril é certeza absoluta. Então assim, venham, você que está aí ouvindo, quer ir para a China com a gente, tem um pacote até inclusive especial de custos pela China Connect no gerar, por a gente ser associado. Então, será muito bem-vindo de acompanhar a gente e ir com a gente para lá. Perfeito. Aí eu falo para vocês aí que estão nos assistindo, né, que realmente a China é um diferencial no mundo hoje. Quando a gente compara, ou quer comparar as grandes potências, e aí você quer comparar Estados Unidos com China, obviamente que nos Estados Unidos tem muita coisa moderna acontecendo, mas os chineses, até eu acho que pela sua perseverança, pela sua forma de encarar aí os grandes desafios, eu acho que a China está um pouquinho na frente dos americanos e realmente nós não podemos ficar fora desse processo, né, Ricardo? Porque ficar fora
de ter aí ou parcerias, ou pelo menos conhecer o que se faz lá, é andar para trás. Então, essas parcerias, elas precisam acontecer e tem que acontecer. E um outro dos seus negócios que eu gosto muito e que é a nossa casa, a casa do Gerard está lá, né? Que é o Speed Park. Que quem que imaginava um certo dia ter aí o maior cartódromo da América Latina aqui entre Birigui e Araçatuba. Aliás, a gente aqui de Araçatuba fala que o Speed é de Araçatuba, aí o pessoal de Birigui fala que o Speed é de Birigui, e assim nós vamos tateando e vamos acertando. Eu, inclusive, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município, nós fizemos lá um material, né, Jonatas, para a gente levar para os clientes, e lá no fundo, na última página, tinha lá o Speed Park como sendo um atrativo turístico de Araçatuba. Então, você vê a importância disso. Conta um pouquinho essa tua vontade da velocidade, como é que foi esse negócio? E é interessante, Mazei, porque Araçatuba é a cidade número 1 em participação do Speed, né, em clientes. Então, clientes, Araçatuba é a primeira, a segunda é São José do Rio Preto, a terceira varia entre Lins, Birigui, né? Então, olha que interessante, a primeira e a segunda, né, não são Birigui. Mas a gente está muito feliz. O que acontece com o Speed Park? O Speed Park, meu filho que é piloto e começou a carreira com muito novinho, a gente começou a viajar nos cartódromos, e a cabeça de empreendedor é um negócio incrível, né? Você senta no restaurante, você já vai fazendo conta, você já vai olhando o garçom como é que trabalha. E aí eu ia para o cartódromo e ficava fazendo análise do negócio, o cartódromo, né? Eu falei, cara, vamos fazer análise disso. Será que a conta fecha? Como é que será? Quantas pessoas vêm? E também, ao mesmo tempo, sofrendo com a falta de estrutura. Você vai num cartódromo, não tem banheiro, a água acaba 3 horas da tarde, você fica no sol, sabe? A pista é ruim. E aí eu falei, cara, será que isso não é um business? Além disso, meu filho começou a se destacar na carreira, e aí eu entendi que era muito mais fácil o filho de um piloto profissional ir bem, não sendo tão bom quanto meu filho, do que o meu filho, que é muito bom, mas não é filho de um piloto. Ele é filho de um sapateiro. E aí eu entendi que eu tinha que entrar para o meio. Então, ou eu entrava para o meio, ou meu filho não tinha futuro. E aí entrar para o meio é você ser reconhecido de alguma forma entre a FIA, entre as equipes, no automobilismo realmente. E aí a gente construiu o Speed Park com o intuito, primeiramente, de se inserir ao contexto automobilístico, com uma base de estudo financeiro realmente assim, para dar resultado, tá? E tudo que a gente analisava, mandava construir em Rio Preto. Tudo. Todos os estudos de viabilidade financeira, de retorno de investimento, era São José do Rio Preto. Não era nem Birigui, nem Araçatuba. E aí eu falei, putz, não vou fazer isso. Vou fazer aqui. Demorei um tempo para comprar o terreno, né? Conseguimos, num lugar estratégico, entre 2 retornos. E aí agora começar a desenhar o projeto. Aí começa a situação das complexidades. Nós estamos a 530 quilômetros da onde é o centro do kartismo nacional, que é São Paulo. Falei, como que eu faço para o cara vir aqui? Então tem que ser muito bom e muito diferente. E aí nós construímos o melhor cartódromo, que é hoje considerado entre os 3 melhores cartódromos do mundo. E aí hoje a gente tem a felicidade que as equipes elas querem vir correr aqui. Então elas pedem para a confederação, para a federação, para que as competições venham para cá. E isso a gente tem, por quê? Porque a gente construiu de uma forma que fosse para a família, e não só para o piloto e para o mecânico. Né? E aí a gente tem a felicidade hoje de o Speed nesse ano já está com uma projeção de crescimento comparado ao ano passado, mesmo numa economia mais sensível como está hoje, e isso graças à região que acolheu. Então a grande alegria nossa é a região ter acolhido um novo esporte que não tinha nada a ver com a região. Tudo bem que tem um passado aqui na nossa região sobre kart, né? Que tinha um cartódromo em Birigui, tinha um em Penápolis, mas é uma coisa totalmente disruptiva, né? Uhum. Então hoje a gente vê sair daqui pilotos, sair daqui campeões brasileiros, sair daqui crianças que fazem a escolinha de kart, que é um projeto social que a gente tem lá, que já formou mais de 500 crianças, tudo praticamente ali sem custo nenhum, se formando e virando piloto e competindo na região noroeste. Então assim, e me ajudou muito no network. Quem diria que eu ia ter a felicidade de o Felipe Massa me chamar de Maninho. E aí, Maninho, tudo bem? De eu conversar com o Bernie Eccleston e com a Fabiana. Eu nunca imaginei isso para mim, mas isso foram acontecendo. Né? E aí a gente começa a entender
que você tem que ter um pouco mais de arrojo, um pouco mais de coragem, arriscar um pouco dentro das coerências e acreditar naquilo que você está investindo. E deu certo. A gente está com 7 anos de Speed Park já. Maravilhoso, um ambiente fantástico, um local de alta qualidade. E uma coisa que você falou aí, que eu digo para vocês, meus queridos filiados do Gerard, que estão nos assistindo agora, é exatamente aquilo que o Ricardo falou. Não sei se vocês perceberam, mas eu precisava conhecer, não imaginava que conhecia fulano, beltrano, cicrano, e foi conhecendo as pessoas que fazem parte do meio dos negócios aonde ele quer trabalhar. Então, lá no Gerard, é assim que nós também trabalhamos. Quando você vai num evento nosso, lá no Speed Park, nós temos exatamente à disposição o quê? Diversos outros empresários que ali estão e que gostariam de falar com você, de te conhecer, de ver o que você faz, o que você pretende, quais são os seus planos. E com certeza, pessoal, num determinado momento, os negócios acontecem. E nós já temos inúmeros negócios que aconteceram entre membros filiados do Gerard. E essa é a ideia. Só que nós fazemos a aproximação, mas o final do negócio, o fechamento do negócio, depende de você. Então a gente está aí nesse processo também até de ensinar muitos deles a fazer network, que é uma coisa simples, aparentemente simples, mas nem sempre é tão simples assim, porque também depende do comportamento da pessoa, né? A pessoa um pouco mais tímida, ela não consegue ir lá, não consegue falar, né? Mas enfim, eu acho que essa dica que você deu, que ficou claro para nós que os negócios acabam acontecendo quando você está inserido dentro daquele nicho de negócio, conhecendo pessoas, fazendo negócios, indo a jantares, batendo papo, conversando, convidando. Então, eu acho que esse é o processo. Sempre entendi a vida inteira que o negócio é relacionamento. A gente tem 2 frases que são interessantes, né? E a parte de network, o chinês é muito especialista nisso. Ele tem uma palavra chamada guanxi. Guanxi significa relacionamento, network. E o chinês preza muito por isso. Tanto é que você chega na China, a primeira noite é um jantar. Quando você vai embora, a última noite é um jantar. Você faz o negócio o dia inteiro na fábrica, você vai jantar com o dono da fábrica. E ali você descontrai. Você chega numa reunião, a primeira coisa é que você vai tomar chá e conversar antes de falar de negócio, para ele te conhecer melhor. Então essa parte do relacionamento e as indicações. Quando você vai indicado, é outra questão. É totalmente diferente quando você vai sentar indicado. Então, o relacionamento é muito interessante. Só que para aumentar o número de relacionamento, é isso que eu falo muito para o brasileiro, para nós, a gente tem que usar aquela frase do menininho que vende picolé, né? Então, assim, sorveteiro parado não vende picolé, né? Então, o menininho parado que vende picolé não vende picolé se ele ficar parado. Ou aquela outra frase que a gente ouve muito dos pais, né? Tem que andar para o pé crescer, né? Então, o que significa isso? Cara, vai lá, vai no evento, né? Participa. Nós estamos aqui gravando, falar um pouquinho da minha agenda desse final de semana. Nós estamos aqui gravando um evento, eu tenho que ir embora para São Paulo, eu tenho uma reunião no final da tarde hoje, tenho que ir embora para São Paulo à noite, tenho 2 eventos amanhã em São Paulo, vou voltar para cá, vou participar de um evento à noite, depois tem 2 eventos no outro dia, indo de volta para São Paulo, onde eu fico até praticamente aí mais 2 dias. Então, você tem uma situação que, mas cansa, tem que dormir no carro, não quero isso não. Tudo bem, não tem problema. É ônus e bônus, né? Então, o network ele exige realmente uma dedicação, um esforço. Não vai vir, tem que buscar, né? Tem que buscar, tem que dedicar. Agora, tendo um ambiente propício a isso, que é o que Gerard promove, ele promove um ambiente propício a isso. Exato. Fica mais fácil e mais rápido. Exato. Então isso é o que a gente vê. E as dinâmicas são muito legais, aquela dinâmica de trocar as pessoas da mesa para um conhecer o outro, sabe? Eu acho isso fantástico, sabe? Não só o momento que você tem a oportunidade de subir no palco e apresentar a tua empresa, também fantástico. Então assim, são coisas que traz realmente uma oportunidade que eu não teria em outro lugar. Eu não teria em outro lugar. Então o Gerard promove isso. Isso é muito importante para a nossa região e a gente está assim, realmente muito feliz e chamando mais empresas. Não precisa ser empresas grandes, né? Você não é grande o suficiente, nem pequeno, né? O bastante para não participar. Entendeu? Então, todos os tamanhos são bem-vindos. Sim, todos os tamanhos. Né? E principalmente a empresa de médio porte, viu, Mazei? Que eu fui de médio porte aqui de um dia. Graças a Deus hoje é uma empresa grande, mas na minha fase de médio porte era mais difícil.
eu não tinha dinheiro para ter consultor, eu não tinha dinheiro para ter pesquisa, não tinha dinheiro. Eu tinha pouca a disponibilidade financeira. Então a gente precisava de network de qualidade para tirar as dúvidas. Sabe? E os colegas do Gerard, eles estão lá para você bater um papo, tirar uma dúvida, ver uma experiência que ele teve. E você de médio porte, utilizar essa experiência das pessoas que estão lá para poder te ajudar na empresa. Porque é mais difícil ser médio do que grande, é mais difícil ser médio do que pequeno. Pequeno tem menos risco, sim. Grande tem mais condição. Então, pessoal que está aí ouvindo, vem para o Gerard, vale a pena. Isso é um convite de coração que eu faço para que vocês possam utilizar das nossas experiências lá. Tá? Então, é muito legal essa visão. Exato, é isso que eu sempre falo também, né? Que aqueles empresários que estão lá, nós temos muitos pequenos empresários, ele vai sentar ali, ele vai olhar do lado, ele vai ver o Ricardo, ou ele vai ver o Evandro e o Paulo do Grupo Assessor, por exemplo. São grandes empresas. Por que não estar ali e fazer exatamente um contato, bater um papo, conhecer, ou seja, trocar essas experiências? Com certeza, às vezes, em um toque que ele te der, você resolve um problema que você está tendo. Por isso que eu falo e digo muito para os empresários, participem, vão lá, nos vejam, nos interpelem, conversem, nos cobrem, porque eu acho que vale a pena a gente estar inserido num grupo que é uma novidade aqui em Araçatuba e que hoje nós temos, graças a Deus, diversos outros grupos aí apontando e fazendo, isso é muito bom. E, inclusive, para aqueles que conhecem aí as siglas dos grupos, só para vocês terem uma ideia, o BNI, que é um grupo até internacional, que está em diversas regiões, ele é filiado do Gerard, se filiou agora há pouco tempo, está com a gente e está ali justamente para parcerias conosco. Então a gente ficou muito feliz nesses últimos dias por conta disso. E teremos aí novidades, teremos grandes associações, aí, grupos, eu não vou dar o spoiler agora, mas aí mais 2 semanas vamos estar anunciando um grande filiado que entrará aqui e que, na verdade, fez parte lá do início com uma pessoa que sempre foi incentivador também do Gerard, infelizmente faleceu, mas esse legado que ele deixou dentro do Gerard, e ele é um dos grandes incentivadores, ele vai permanecer com a vinda dessa empresa para o Gerard. Então nós estamos muito felizes e as coisas acontecendo. Mas, Ricardo, tem algum spoiler, algum produto novo, alguma empresa nova, vai comprar o Maracanã, como é que é o negócio? A Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói. Ofereceram para o meu pai quando ele era novo, viu? Quase comprou. Assim, né? Então, o que eu vejo? Eu vou dar uma visão nossa dessa situação que acontece, eu vou dar um exemplo meu. Eu, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eu janto na Liberdade, né, lá em São Paulo, com os CEOs das empresas chinesas que vêm para o Brasil. Isso é tradição já, inclusive um dos amigos meus está montando um outro restaurante lá na Liberdade, e a gente faz uma reunião, são só chineses, todos eles falam só mandarim, então é assim, se você não fala mandarim, você pode levar um tradutor, né? Mas o que acontece com a gente? A gente realmente ali, é incrível, a gente fala 99,9% de negócio. É um jantar que a gente vai falar de negócio e vamos se unir. Então você pega o cara do 99 que está lá, que é o chinês, aí ele está já com o cara da Iadia, que são as motos, num papo e outro lá, ele fala assim, não, mas eu preciso investir. Você não tem uma moto que você desenvolveria para mim, para ter para o motoboy ficar mais barato o custo? Não, eu faço a moto. Isso aí, numa noite, numa janta, a maior fábrica de moto elétrica do mundo, com a maior plataforma de táxi e agora indo para o braço de entrega, se unem e estão aí com um investimento de 6 bi. Né? Então, assim, nasceu nessa janta. Eu assisti um negócio. Olha aí. E aí, isso está acontecendo agora para o interior. Os chineses estão começando, num exemplo, a querer ir para o interior. Aí, para o órgão público, né, as cidades que sonham em estar fazendo um desenvolvimento com uma empresa internacional, com uma empresa chinesa, já dei o checado. O chinês, ele quer isenção. Ele quer isenção. Então, pensem em leis que beneficiam a atratividade das empresas. Né? Eu sei que não é fácil, a reforma tributária está chegando, mas ainda tem um fôlegozinho. Né? Então, tem tributos municipais que pode ajudar. Sim. Então, isso não adianta. Não vem uma empresa para cá se não tiver algum benefício. O assédio neles é muito grande. Sim. Só que eles pedem para a gente todo dia. Você não sabe uma cidade que a gente possa ir?
Você não sabe alguém que queira montar um CD de distribuição? Ou seja, as oportunidades elas estão aparecendo. E o Gerar é uma oportunidade. Por quê? Porque se a gente tiver uma visão que a gente vai trazer alguma coisa para cá, a primeira pessoa que eu vou levar são para os empresários do Gerar. Pessoal, tem alguém aqui que tem interesse nesse negócio aqui? Ó, o chinês está querendo trazer. O que vocês acham? Porque são as pessoas que estão perto da gente. Então isso também é um outro benefício. A gente se unir e fazer negócio juntos, como você falou no começo. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma das soluções aí para os problemas aí da região. Aliás, a nossa região vem crescendo, né? Vem crescendo aí a passos largos e às vezes nem tão largos assim, até porque questões econômicas mesmo brasileiras em que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos, né? Mas enfim, eu de novo reforço essa questão mesmo da união, da reunião, de fazer negócios entre os seus pares, e o Gerar está aí também para isso, né? Nós estamos ali para ser um hub de negócios, para a gente poder fazer com que muitos conheçam muitos. Isso, naturalmente, vão surgir negócios nesse bate-papo. Então, Ricardo, eu acho que você que tem liderado esse processo também, e eu sei que você está sempre atento às empresas chinesas que estão no Brasil e que querem vir e tudo mais, então eu sei que a gente conta contigo exatamente para essa visão do desenvolvimento regional, que ela é extremamente importante. Acho que Araçatuba, não me lembro mais a nossa região, mas ainda está entre as últimas do estado de São Paulo, e obviamente esse olhar empresarial ele tem que se unir também ao olhar público para isso, que é uma coisa que às vezes nos deixa um pouco, eu não diria irritados, mas nos deixa um pouco perplexos. Quando eu fui secretário, estive muitas vezes lá em São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e lá tem o Invest SP, onde as empresas que querem se instalar no país, ou empresas brasileiras que querem ampliar, eles vão buscar informações, né? Só que assim, tá lá, né? Nós tínhamos lá um site lá, colocávamos algumas informações dentro do Invest SP, mas eu achava muito esquisito você não sugerir, falar, pô, existe uma região que tem tudo, a gente tem rodovia duplicada, até aeroporto, tem água, aliás, água em abundância. O dia que faltar água em qualquer lugar fora da nossa região, aqui não vai ter problema, principalmente Araçatuba. Então, o que acontece? Eu estou indo a Rio Preto, vai ter que buscar água lá no Rio Grande, a 70 quilômetros de distância. Aqui nós já fizemos isso, fomos lá buscar no Tietê. Então, não tem problema de água. Então, eu falava para eles, pô, vocês não podem indicar, fala lá, a gente não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas gente, desse jeito, sozinho, ninguém vai cair no colo da gente, tá certo? Precisa ter um pouco já que a nossa região é uma região que tem a necessidade de um crescimento maior, nós precisamos também ter o poder público nos apoiando e nos ajudando. E isso é muito legal, Mazei, porque olha o que acontece. Vamos pegar um exemplo do próprio evento do Gerar, vamos pegar um exemplo do Speed Park com as corridas de campeonatos nacionais, a própria BQM com os campeonatos nacionais também. Eles trazem, né, a gente no Gerar, a gente traz palestrantes do Brasil todo, até internacionais, que desperta o olhar para a região. Isso é um papel fundamental também. São pessoas que talvez viriam para a nossa região, se não fosse a palestra do Gerar ter trazido para cá. Então, o próprio Padovani, que é o economista que abriu, né, o Gerar com a palestra de economia, que é o economista-chefe do Banco Votorantim. Então, ele não viria para a nossa região se o Gerar não tivesse trazido ele. É um exemplo claro. Ou vou dar um outro exemplo, o Campeonato Brasileiro de Kart. Vou dar um exemplo do amigo nosso, o Rocha, que é o vice-presidente do Bradesco. O Rocha talvez não viria para a nossa região se não fosse o Speed Park, porque o filho dele é piloto. E ele veio para cá e passou aqui com a gente um final de semana no campeonato do Troféu Ayrton Senna. Então isso é o que é legal. A mesma coisa a BQM, quantas pessoas vêm para cá e conhecem a nossa região. Então, isso é o que eu vejo que também os eventos, as entidades, elas têm que promover para que as pessoas venham para cá, para despertar o interesse de investir aqui. Né? É realmente uma região fantástica. Tem tudo o que precisa para que possa ser investido.
O que precisa dos órgãos públicos talvez seja facilitar um pouco, se necessário for, o fluxo de penetração para que as pessoas possam, os empresários possam ter mais facilidade, mais agilidade, mais entrada. Mas eu acho que isso também hoje já está bem melhor, está bem facilitado. Sim, sim. Bom, pessoal, a gente acho que está quase chegando aí no nosso final do nosso podcast, mas eu tenho algumas perguntas, teria mais algumas perguntas para te fazer, e agora entrando um pouquinho, na verdade, do Ricardo como gestor, como líder, talvez algumas dicas, né? Uhum. Então eu vou pensar aqui umas 2 perguntas, claro. Senão nós temos aqui, eu acho que 10 perguntas, nós vamos ter um podcast aí de 5 horas, claro. Que eu acho que não é o que o pessoal gostaria de ver. Mas, né, uma das perguntas que eu queria fazer para você é como é que é liderar negócios tão distintos e manter a cultura de excelência em todos? Eu sou uma pessoa que eu sou muito inconformado, né? Então até não é tão fácil lidar com isso, porque eu quero realmente tentar ser o melhor no que a gente faz, no que eu faço. Até eu costumo dizer, se for para fazer mal feito, eu prefiro não entrar, né? Então essa cultura do inconformismo, ela é muito forte, principalmente na KID. Então a KID, que é a nossa escola de cultura, ela é muito forte. Então hoje, para você ser um funcionário da nossa empresa lá, você tem que realmente ter uma política muito clara na visão sua, né? Ou uma visão muito clara, não política, uma visão muito clara que você vai ter que estar se desenvolvendo. É treinamento todo mês, né? A segunda língua está sendo praticamente quase que uma obrigação. O desenvolvimento de evolução, ou seja, tudo que você for apresentar vai comparar com o passado e ver o que você evoluiu, né? Os resultados, não meta batida, com 3 meses você já não faz parte do time, se durante 3 meses você não bater a meta. Então são culturas muito fortalecidas em busca do resultado, né? E isso faz com que a gente crie pessoas de alta eficiência. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar alguma dessas pessoas de alta eficiência e levar para os outros negócios, né? Então vamos levando para o Speed Park, vamos levando para outras empresas que a gente tem, e isso faz com que a cultura vá. Isso. Né? E aí essas pessoas também já sabem como trabalhar comigo, como trabalhar com o Sérgio, né? E isso também ajuda. Então, primeiro é a cultura de alta eficiência e de inconformismo, saber que vai ter que melhorar sempre. Segundo, apaixonado por meta e controle. Nós somos apaixonados por meta e controle, né? Terceiro, o problema de uma empresa não repercute na outra e o da outra não repercute nessa. Então, separa os negócios. Mas é tudo um grupo. Então, por exemplo, ontem o cliente estava aqui na nossa região, veio para a fábrica, veio comprar sapato e tal, tem um jantar. Vai jantar no Speed. Então a gente faz com que os negócios vão se conectando, né? Vão se conectando. Então isso hoje eu aprendi a lidar, né? Com essas adversidades de tema, com essas frequências de assuntos que divergem, problemas em uma empresa que está, de repente, tendo que ser resolvido urgente, mas uma meta extremamente bem batida na outra, então talvez uma preocupação aqui, uma felicidade lá, e eu costumo brincar que eu abro uma gaveta e fecho no cérebro conforme eu vou chegando nos lugares. Então, mas eu tenho muita gratidão pelo time, eu tenho times muito bons. Então o grande segredo é você formar profissionais que trabalhem com você dentro da mesma cultura que você e respeitando você e você respeitando eles. Então isso é o que a gente tem hoje como negócio. Eu fico 1 mês na China, né, 3 a 4 vezes por ano. Então, se eu ficar 4 vezes por ano 1 mês na China, eu fiquei 120 dias. É quase 1/3 do ano e as empresas continuam tocando. Então, isso é que é a grande diferença. Perfeito. Estamos numa fase bastante desafiadora. Os filhos começaram a crescer, vão começar a vir para as empresas para trabalhar. Então, é uma forma diferente de olhar. Espero acertar, né? Vou pegar os conselheiros para me ajudar a fazer isso de forma correta, a entrada da segunda geração aí no negócio, mas é importante. A sucessão ela tem que ser muito bem planejada, porque nem sempre porque ele é teu filho, ele é o cara que sabe mais do que os outros, né? Então, até eu tenho trabalhado bastante nessa área de governança e sucessão, e a gente tem visto exemplos de toda forma por aí nas empresas, né? Mas assim, olha, vocês que estão nos assistindo agora, o Ricardo deu dicas maravilhosas para que você possa levar para o seu negócio. Uma delas é a questão da cultura organizacional. Não existe empresa vencedora sem uma cultura vencedora. Isso não existe, pessoal. E a cultura nos negócios do Ricardo, na China Connect, no Speed, na KID e
em outros negócios, ela é a mesma. A cultura é a mesma, até pelo controle e pelo resultado. Então, é isso que faz realmente a empresa crescer, né? Vamos pegar aqui mais uma pergunta, né? Talvez falando um pouquinho do Brasil. Eu perguntaria para você quais as oportunidades o Brasil ainda não está aproveitando nas relações com a China. Eu diria que a gente precisaria acelerar o conhecimento das plataformas de venda digital, porque talvez a gente não tenha percebido, mas o chinês está mudando o varejo mundial. Sim. Ele está usando o Brasil, que a gente é extremamente, entre aspas a palavra, viciado em celular, né? Então, o brasileiro é um dos países que mais se utiliza celular. Ele aproveitou dessa situação da gente ser realmente pessoas ativas no celular, trouxe as plataformas, que a China todo mundo é ativo no celular também, trouxe as plataformas de varejo para cá. Esse varejo começou a ser o sistema dropshipping direto da China. Então o que aconteceu? Aquele negócio de ter que importar grandes lotes mudou. O chinês entendeu que o estoque dele vai ficar lá na China, a plataforma vai vender de parzinho em parzinho, de camiseta em camiseta, de copo em copo e vai chegar aqui no Brasil. E ele está mudando o varejo. O Brasil é um piloto, aí agora ele vai para o Peru, vai para o Chile, vai para o Equador, vai para a Colômbia, vai para o México e assim ele vai começar a mandar para o mundo inteiro produto de lá. Para o mundo de lá. E são as caixinhas voando dentro dos aviões, caixinhas dentro de navios também, né? E a gente está entendendo que isso é realmente uma desindustrialização dos nossos países, né? Então isso vai contra a indústria nacional, porque vai vir de lá, né? Então essas plataformas digitais, a gente tem que criar as nossas também. Sim. Então o brasileiro, né, eu acho que agora ele é extremamente criativo, tem que criar as plataformas digitais, como o Mercado Livre e a Argentina criou. Sim. Então, né, isso é muito forte. Isso é muito sério. A hora que a gente acordar, quem ficou com a comissão e o lucro foram eles. A gente trabalhou. E isso é o que eu acho que o brasileiro tem que acordar, tem que estar tomando cuidado. Não sou contra as plataformas chinesas, mas eu acho que a gente tem que criar competição saudável com as plataformas brasileiras. E outra coisa que eu tenho visto é que eles têm investido também no Nordeste, no Norte, em fábricas para produzir aqui também no Brasil e para vender aqui dentro das plataformas. Isso não seria algo bacana para o Brasil? O que você acha? O brasileiro, vou pegar a Birigui como exemplo. O Birigui já tem um volume gigante de sapato que vende nas plataformas. Eu diria hoje que em torno de 30 mil a 40 mil par por dia, né, já indo para as plataformas, né? E só que a plataforma, se bobear, o fabricante não ficou com lucro. A plataforma levou o lucro. Então, essa dependência que a gente acaba criando dessa situação é que eu acho que a gente tem que achar caminhos para se fortalecer também, para que você possa dividir essa situação, né? Os algoritmos são muito inteligentes deles, são muito bons, mas o brasileiro também tem condição de criar coisas inteligentíssimas, né? Nesse sentido. Então, eu acho que hoje uma das situações de oportunidade é uma oportunidade tecnológica, né? São plataformas nacionais de venda. O outro ponto é a gente olhar também os segmentos do mercado que estão indo bem. Turismo está indo bem, experiência está indo bem, que são as experiências, restaurantes, né? Você comer não um prato, mas ter uma experiência naquele lugar. Eu até brinco, os últimos 2 shoppings que foram criados na China, um shopping é praticamente quase uma base espacial, com várias coisas de espaçonave, NASA, e o outro é quase que uma floresta, cheia de árvore, né? Então, ou seja, é para você ir passear, é para ter experiência de estar vivendo ali. Então, eu acho que esse é um outro caminho também que a gente pode aproveitar, que é a experiência, o turismo. E a nossa região está começando a se destacar no turismo, mas isso é legal. Não é pelo Speed, não é pelo Aqualinda, não é pelo... Tem o turismo equestre, que é o da BQM, tem o turismo esportivo, que é do Speed Park, tem o turismo de parque aquático, que é do Aqualinda, ou até mesmo aqui o parque de Araçatuba, que é o Hot Planet. Exato, que é o Hot Planet. Então isso tudo está realmente começando a mostrar para a nossa região uma possibilidade também de seguir com um novo segmento econômico, tá? Que é o turismo. Acho que isso também a gente pode se unir para fortalecer. Perfeito. Ricardo, uma última pergunta antes da gente terminar, que eu acho que daqui a pouco também você está pegando estrada para ir para São Paulo. Eu também estou mais ou menos como você. Na segunda eu vou para Maringá, na terça eu volto para Araçatuba, na terça à noite eu vou para São Paulo e volto só na quinta-feira. Maria, vamos que vamos.
Então, uma pergunta que, na verdade, o que eu queria é que você deixasse uma mensagem para os jovens empreendedores que querem crescer e expandir os seus negócios. Eu tenho duas visões. Primeiro, eu tenho 54 anos, então eu já tenho uma experiência muito grande e as pessoas, tem muita gente da minha idade desacelerando. Eu faz um ano que eu montei uma empresa nova, que é a China Connect. Então, eu estou o tempo todo buscando coisas novas para aprimorar as empresas que eu tenho e, quem sabe, montar até novas empresas. Mas também quero me associar a jovens, para que eu me mantenha atualizado com o que está vindo. Mas eu preciso de jovens que queiram e tenham o espírito do inconformismo, que sejam arrojados, que realmente queiram se esforçar, buscar, passar a noite no carro viajando. Isso, para quem tiver essa energia, para quem tiver essa força, nós da nossa idade estamos buscando pessoas assim para estar com a gente, né? E o Brasil tem muita oportunidade. É mais fácil a gente crescer e empreender no Brasil do que num país praticamente enlatado como os Estados Unidos, que já está tudo pronto. O Brasil não, o Brasil é um paraíso de oportunidade. E toda a crise econômica que acontece, ou toda a troca de governo polêmica, abre e fecha oportunidades. Então isso é o que a gente fala. E o dinheiro não acaba, ele só muda de mão. O dinheiro é sempre o mesmo, ele muda de mão. Então, o que a gente pode fazer junto? O jovem que está aí assistindo, com nós que já temos mais experiência, de coisas novas. A IA chegou. A IA, ela vai revolucionar praticamente tudo. No Speed Park, a gente, a semana que vem, inaugura o primeiro robô garçom. Até convido todo mundo para ir lá assistir e ver o robô garçom que vai lá recolher os pratos da mesa, servir, né? E aí? Né? Como que vai funcionar isso? Então isso é muito legal, a gente poder falar para o jovem. O Brasil é um país de oportunidade, acredite nele, mas tem o mindset, tem a visão, a mentalidade que não será como um joguinho de videogame, que você reseta e ganha uma vida nova. Será realmente com muita dedicação, com muito esforço, né, com muita resiliência, e não será fácil como ligar e desligar o celular, não. Ou ficar rico, como a gente fala que um menino lá, DJ, influencer e tal, né, do nada virou bilionário. Não, não é assim. A gente sabe que são casos e casos. Né? O empresário hoje ele tem que ter realmente muito esforço, muita resiliência e muita criatividade. Mas tem muito espaço para os jovens. Sim. E a gente está vendo esses influencers aí, muitos deles agora indo para a cadeia, né? Porque passam milhões de reais na conta desses influencers e da onde, né? Da onde que vem o dinheiro. Mas enfim, Ricardo, olha, foi uma honra para o Gerard, para mim especialmente, poder abrir essa primeira de muitas, né, entrevistas aqui no nosso podcast do Gerard, né? A sua presença realmente abrilhantou demais. Obrigado. Tudo aquilo que você passou para a gente sobre a sua trajetória, o seu poder de visão, a sua criatividade, inovação, tudo isso realmente acrescentou e muito ao nosso show, vamos dizer assim. E que agora, pessoal, nós vamos começar aí a chamá-los para participar do nosso podcast. Por quê? Porque você, filiado do Gerard, e quem ainda não é e pode ser, é a estrela desse nosso podcast. Eu quero que você venha aqui contar um pouquinho da sua empresa, da sua história, da sua relevância para aquele grupo que você está trabalhando e também para a sociedade como um todo. Então fica aqui o nosso reconhecimento mais uma vez ao Ricardo. Obrigado. Ricardo, também deixo aí mais aí uns segundos aí para você falar alguma coisa aí para a turma e dizer que nós estamos muito felizes no dia de hoje por poder estar aí junto com você nessa inauguração de algo que a gente vem trabalhando já há muito tempo, que era um sonho nosso muito grande de termos o nosso podcast. Mas aí, obrigado realmente de coração. Eu diria em uma palavra tudo que resume a gente está aqui nesse momento, que esse momento na verdade é uma consequência de várias ações que o Gerard vem trazendo. A palavra que eu tenho é gratidão. Obrigado. Obrigado ao Gerard por persistir, obrigado a você por insistir, persistir, renascer, né? Fazer o Gerard renascer. Obrigado, eu tenho certeza que a gente está aqui dando um novo passo, né? Esse podcast é mais um momento de divulgar e compartilhar conhecimento. E o prazer é meu de estar fazendo a inauguração desse programa que será e já é um sucesso. Maravilha. Pessoal, aquele abraço e até a próxima.